Capítulo 35. A palavra que veio a haver para Jeremias da parte de Jeová, nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, e tens de falar com eles e trazê-los à casa de Jeová, a um dos refeitórios, e tens de dar-lhes vinho a beber. Portanto, tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias e seus irmãos, e todos os seus filhos, e todos os da casa dos recabitas, e passei a levá-los à casa de Jeová, ao refeitório dos filhos de Anã, filho de Igdalias, homem do verdadeiro Deus, que se achava ao lado do refeitório dos príncipes, que estava por cima do refeitório de Maazéias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus diante dos filhos da casa dos recabitas cálices cheios de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso antepassado, foi quem nos deu a ordem, dizendo: Não deveis beber vinho, nem vós nem os vossos filhos, por tempo indefinido. E não deveis construir casa, e não deveis semear semente, e não deveis plantar vinhedo, nem deve tornar-se vosso. Mas em tendas é que deveis morar todos os vossos dias, para que continueis vivendo por muitos dias na superfície do solo, onde residis como forasteiros. De modo que continuamos a obedecer a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso antepassado, em tudo que nos ordenou, não bebendo absolutamente nenhum vinho, todos os nossos dias, nós, nossas esposas, nossos filhos e nossas filhas, e não construindo casas para morarmos nelas, para que nenhum vinhedo, nem campo, nem semente se tornem nossos. E continuamos a morar em tendas, e a obedecer e a fazer segundo tudo que Jonadab, nosso antepassado, nos ordenou. Mas aconteceu que, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu contra o país, começamos a dizer: Vinde e entremos em Jerusalém, por causa da força militar dos caldeus e por causa da força militar dos sírios, e moremos em Jerusalém. E passou a vir a haver a palavra de Jeová para Jeremias, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos, o Deus de Israel: Vai, e tens de dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Não recebestes continuamente exortação para obedecerdes às minhas palavras? É a pronunciação de Jeová. Houve cumprimento das palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ele ordenou aos seus filhos para não beberem vinho, e eles não beberam nenhum até o dia de hoje, porque obedeceram ao mandamento de seu antepassado. E no que se refere a mim, falei-vos, levantando-me cedo e falando, mas não me obedecestes. E eu continuei a enviar-vos todos os meus servos, os profetas, levantando-me cedo e enviando-os, dizendo: Recuai, por favor, cada um do seu mau caminho, e tornai boas as vossas ações, e não andeis atrás de outros deuses para servi-los. E continuai morando no solo que dei a vós e aos vossos antepassados. Mas vós não inclinastes o vosso ouvido, nem me escutastes. Mas os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento de seu antepassado que este lhes ordenou. Quanto a este povo, porém, não me escutaram. Portanto, assim disse Jeová, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Eis que trago sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a calamidade que proferi contra eles, pela razão de que lhes falei, mas não escutaram, e continuei a chamá-los, mas não responderam. E aos da casa dos recabitas, Jeremias disse: Assim disse Jeová dos exércitos, o Deus de Israel: Visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso antepassado, e continuais a guardar todos os seus mandamentos e a fazer segundo tudo o que vos ordenou, portanto, assim disse Jeová dos exércitos, o Deus de Israel: De Jonadab, filho de Recabe, não se decepará homem, impedindo-o de ficar de pé diante de mim para sempre.